Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo Cabral. Eu sou professor no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Alguns de vocês já me conhecem aqui do Instagram ou do próprio YouTube, onde eu apresento aqui meus conteúdos de termodinâmica, falo um pouco sobre escrita científica e outros assuntos. E a ideia de começar a gravar esses vídeos, de fazer essa sequência que eu vou apresentar para vocês aqui agora, é atender a demanda de muitos alunos que me mandam perguntas, mensagens, né, pelo próprio Instagram ou pelo e-mail, perguntando assim, professor, qual é a equação que eu utilizo para resolver esse problema? Então, é uma demanda que acontece com certa frequência. Eu tenho o prazer, a satisfação de ajudar, além de oferecer meu trabalho da mentoria, né, que é outro assunto que a gente vai conversar depois, mas eu vou tentar ajudar vocês a criar um mecanismo onde você consiga resolver as questões e entender o que é que você está fazendo. Porque, ora, a termodinâmica ela só tem três leis, mas nós temos assim 1 milhão de fenômenos para resolver, né? Para analisar, para observar. Então, como é que você vai saber quando você vai utilizar a primeira lei, a segunda lei, os desdobramentos de cada uma delas, quando aplicar a terceira lei, né? Enfim, para tentar atender isso para vocês, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar as questões que o pessoal me manda aqui e vou tentar mostrar caminhos alternativos para que você veja assim, caramba, eu posso resolver essa questão dessa maneira. Eu posso resolver utilizando a primeira lei, eu posso resolver utilizando a equação dos gases ideais. Então a ideia é essa. É sempre tentar resolver, não só por resolver a questão, que eu tenho certeza que você vai conseguir daqui a pouco, mas eu vou te ensinar a desenvolver um mecanismo de raciocínio. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar mostrando que a termodinâmica está no dia a dia, mas não de uma maneira bobinha, fútil, não. Com fenômenos que acontecem no dia a dia. Se você trabalha em laboratório, você observa diariamente. Se você está no dia a dia vivo, né, ali, observando as coisas que acontecem, você vai observar esses fenômenos acontecendo. Beleza? Então, reforço aqui, me siga aqui tanto no YouTube quanto no Instagram. Vai ser um prazer poder ajudar você nessa jornada de passar por termodinâmica, que é uma das matérias que, sem dúvidas, chama muita atenção de vocês. Vocês ficam às vezes um pouco nervosos, tensos, mas calma, eu vou tentar resolver essa situação para vocês da melhor maneira possível. Tá certo? Então, sem perder tempo, vamos analisar uma questão. Essa questão aqui, ela fala que um volume de 100 litros de hélio, inicialmente a 0 graus Celsius, um ATM, observe, a termodinâmica, ela, na maioria das vezes, para não dizer sempre, ela está sempre preocupada com como começa um processo e como termina um processo. Então, inicialmente, a 0 graus Celsius, um ATM, é aquecido até 100 graus Celsius, mantendo o volume constante. Ele já te deu a condição final, 100 graus Celsius. E já te falou do volume constante que eu deixei destacado ali. É importante você saber em que condição o seu processo está acontecendo. Uma das grandes vantagens da termodinâmica é ele te dá informações. Cabe a nós interpretarmos. Se o volume é constante, você já liga um sinal de alerta aqui. E eu vou te dizer qual é esse sinal de alerta. Considerando o comportamento de gás ideal. Bom, comportamento de gás ideal. Já simplificou bastante. O gás hélio, na nossa condição atmosférica, vai se comportar como um gás ideal. As moléculas estão muito espaçadas, praticamente não tem choque e tal. É muito difícil de observar a liquefação do gás hélio nas condições que nós temos aqui, ambientais, né? A 0 graus Celsius, então, nem se fala. Aí é que ainda está difícil, tá certo? A 100 graus Celsius, então, tão difícil quanto. E depois ele fala que o CV é 3 meios de R. O CV é a capacidade calorífica a volume constante. Esse conceito aparece para vocês logo depois da definição da primeira lei da termodinâmica. O valor da capacidade calorífica a volume constante. Lembre-se que no início, eu deixei destacado de vermelho ali, ele fala que o processo todo ocorre a volume constante, pessoal. Então, você já tem uma quantidade de energia para poder utilizar nos seus cálculos. Beleza? Determine calor, trabalho, ΔP, variação de pressão. Afinal de contas, eu tenho duas situações aqui. ΔU, variação de energia interna, e ΔH, variação de entalpia. Tudo isso em kJ. Beleza? E ele assinala aqui um fator de conversão, que é 1 atm por litro, 101,325 joule. Pessoal, para resolver essa questão aqui, além das condições iniciais que você já vai registrar no seu papel aí, você já vai anotar, você vai colocar aqui, ó, volume inicial, né? Volume 1,
como queira, 100 litros. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. Aqui você já converte para a escala absoluta, 273 Kelvin. A pressão inicial, 1 atm. Você já anota aqui, ele é aquecido até 100 graus Celsius, ó, já tem a temperatura 2, 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Beleza? Ele te deu o valor de CV. Eu só fiz anotar aqui os dados que você tem para começar a fazer o seu cálculo. Isso é importante, por quê? Porque você começa a ver quais são as equações, quais são as ferramentas que você vai utilizar. E aquela informação que eu deixei em vermelho, ela não está ali à toa. Ele praticamente já te deu a resposta de um item. Quando ele fala que o volume é constante, ele está te dizendo assim, olha, lembra que o trabalho ele depende do volume. A definição de trabalho aqui na termodinâmica é menos P delta V. Se não tem variação de volume, o trabalho é zero. Então, 0 kJ. Então, o primeiro item, né, um dos itens, na verdade, já está resolvido. O trabalho é zero. Não tem trabalho realizado. Por quê? Porque o volume é constante. Beleza? Ponto número 1. Está salvo, está resolvido. Agora vamos lá. Você vai lembrar da primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual ao calor mais trabalho. Por definição, nós temos isso daqui. Tá certo? Se o trabalho é zero, então você tem que ΔU é igual ao calor a volume constante. Na definição que você deve ter visto em qualquer livro de termodinâmica, ele te apresentou essa equação aqui. Ele te apresentou essa forma, onde ele diz que ΔU é igual ao calor a volume constante. Dito isso, você vai lembrar que ao definir a capacidade calorífica a volume constante, você viu que ΔU é igual ao número de mols, que multiplica a capacidade calorífica a volume constante, que multiplica ΔT. Por definição, nós temos isso daqui. Por definição, é isso daqui. O número de mols você pode calcular, você pode obter. Tá certo? A capacidade calorífica a volume constante está ali. É um dado, 3 meios de R. R é a constante dos gases. Você pode consultar uma tabela e pegar o valor que é conveniente com as unidades que você tem na mão. E o ΔT você tem, ele saiu de 0 grau até 100 graus Celsius. Beleza? Então, o primeiro passo que nós precisamos aqui é calcular o número de mols. Para calcular o número de mols aqui, eu vou recorrer aqui a uma outra folha, tá certo? E vou pegar a condição inicial, certo? A minha condição inicial, P1, me falava de 100, de 1 atm, não é verdade? 1 atm, não 100, 1 atm. E a temperatura inicial é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. E o volume inicial é 100 litros. É isso. Sendo assim, considerando o hélio como um gás ideal, você pode aplicar P1, V1, condição inicial, é igual a nRT1. Beleza? Como o seu objetivo é obter o número de mols, você pode isolar essa variável, tá certo? Você pode isolar essa variável, vai ficar dessa maneira aqui. A pressão é 1 atm, como nós falamos há pouco. O volume é 100 litros. Você vai dividir isso aqui tudo por R. R é 0,082. Aqui eu peguei um valor tabelado, tá, pessoal? Aqui não tem nada demais. ATM, litro por Kelvin, mol, vezes a temperatura. Temperatura inicial, 273 Kelvin. Beleza? Pronto, ó. Aqui você já consegue determinar qual que é o número de mols. E esse número de mols aqui, nas minhas contas, deu 4,47. 4,47 mol. Beleza? Então, esse aqui é o número de mols que você vai precisar para prosseguir com os cálculos. Tá certo? Lá do ΔU. Vai ser fácil, rápido. Vamos voltar. Sendo assim, ΔU agora vai ser igual a 4,47 mol, vezes o CV, que é 3 meios de R. Só que atenção, o valor de R aqui muda. Ele agora se apresenta em unidades de energia, Joule por Kelvin, mol.
No caso anterior, é importante mencionar que ele se apresentou em unidades de ATM, litro, Kelvin, mol. Então, existe essa possibilidade de você trabalhar com várias unidades. O importante é você saber o que é que você está buscando calcular. Lá, eu estava buscando calcular o número de mols. Nessa questão aqui, eu estava buscando o número de mols. Ok. Agora, eu estou procurando energia, ΔU, variação de energia interna. Ok? Então, ΔT aqui, 373 menos 273 Kelvin, né? Temperatura 2 e temperatura 1, configurando justamente o valor de ΔT. O ΔU aqui, calculado, tá certo? Eu vou te apresentar o valor, mas antes disso, eu vou te mostrar o seguinte. Veja aqui, ó, mol vai cancelar com mol daqui. O Kelvin daqui vai se cancelar com esse Kelvin daqui. Só vai sobrar Joule como unidade de energia. E é isso que te interessa, tá certo? O valor calculado aqui é de 5,57 kJ, tá certo? Esse aqui é o valor que você vai observar. Quando você anota 5,57, um valor positivo, ele tem um significado. Veja, o gás está passando por uma etapa de aquecimento. E esse aquecimento vai fornecer energia para o gás. Óbvio. Então a energia interna dele aumenta. Valor positivo da variação de energia interna. Então o raciocínio por trás aqui é: você sabe que está passando por uma etapa de aquecimento. E uma vez que você passa por uma etapa de aquecimento, a variação de energia interna deve aumentar. Certo? E confirmado através do cálculo. Tá? Se você achou ΔU, você acabou de achar também o calor. Tá certo? Consequência disso daqui é que o calor a volume constante, no caso, é também 5,57 kJ. Tá certo? Então, você determinou calor, trabalho, tranquilo, achou o valor de ΔU e agora falta só o ΔH. O ΔH, por definição, é o quê? Vamos passar aqui uma linha para organizar o nosso quadro, beleza? E vamos atrás do ΔH. O valor de ΔH é obtido a partir da sua definição. ΔH é igual a ΔU mais P ΔV. Você pode se perguntar assim, Murilo, por que eu estou utilizando o delta e não a derivada? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Quando eu tiver limites definidos, início e fim bem claros, eu vou utilizar delta. Agora, quando os limites não são definidos, eu vou utilizar a derivada, porque aí depois eu tenho a possibilidade de integrar. Em outra questão, quando aparecer uma situação dessa, se você tiver dúvida com um tipo de situação dessa, mande para mim, avisa aqui e aproveita e já deixa o like. Deixa o like. Se você chegou nesse ponto, deixa o like. É muito importante para o trabalho aqui ficar legal. E vamos calcular o ΔH. O valor de ΔU já tem. Mas, Murilo, P∆V. Quem é P∆V? Qual o valor de pressão eu vou utilizar? A pressão inicial ou a pressão no final? Onde a temperatura é mais alta? Não sei, né? Então, eu preciso agora observar atentamente qual o valor de pressão que eu vou utilizar e qual o volume que eu vou utilizar. É 100 litros, é volume constante, então não tem ΔV. Calma, calma. Veja que P∆V tem uma equivalência a partir da equação dos gases ideais. Originalmente, a equação dos gases ideais é essa daqui. Você pode reescrevê-la apresentando a variação do volume em função da variação da pressão. Aqui, ó, tranquilo, tá certo? Essa relação entre volume e temperatura, ela existe, você conhece como dilatação, certo? Então, onde tiver P∆V, você pode escrever NR∆T. É uma função, tá certo? Então, tranquilamente, você escreve aqui ΔH é igual a ΔU mais NR∆T, certo? Então, ΔH é igual a 5,57 kJ mais o número de mols, 4,47 mol, vezes a constante R, aqui, mais uma vez, em termos de energia, certo? Joule por Kelvin mol, vezes o ΔT, que você já conhece,
373 menos 273 Kelvin, tá certo? Veja que aqui dentro do parênteses vai sobrar só Joule, ó, mol cancela com mol, Kelvin cancela com Kelvin, vai sobrar só Joule mais uma vez. Você pode somar coisas que estão em Joule, tá certo? Fazendo essa conta aqui, você vai observar que o valor de ΔH é 9,28 kJ, tá certo? Sendo assim, você calculou calor, trabalho, ΔU e ΔH, falta o ΔP. E o ΔP? Como é que eu vou calcular o ΔP? O ΔP agora é tranquilo, você vai simplesmente reaproveitar a equação dos gases ideais e aplicar aqui, ó. O volume é constante, tá certo? Então o valor de P2 vai ser igual a nRT2 sobre V2. Você tem o valor do número de mols, você tem a constante R. Atenção que aqui a constante R vai aparecer em termos de 0,082 atm por litro Kelvin mol, tá certo? Você tem a constante R. Você pode apresentar a constante R em várias unidades. Se você tem dúvida com isso, manda mensagem para mim. Temperatura 2, você tem 100 graus Celsius. E você tem o volume 2, que é de 100 litros. Você vai calcular o valor de P2 como sendo igual a o valor de P2 como sendo igual a 1,37 atm. Logo, o valor de ΔP vai ser P2 menos P1, que vai ser igual a 0,37 atm. Tá certo? Então, a questão fica razoavelmente tranquila de se resolver quando você tem em mente, quando você tem clareza dos dados que você tem na mão e as possibilidades que você tem com algumas equações. Eu só utilizei a lei dos gases e utilizei definições que você viu ali na primeira lei da termodinâmica. Tá certo? A linha de raciocínio foi sempre utilizando os dados a meu favor. Trabalho, volume constante, trabalho é zero. ΔU é igual ao calor mais trabalho. Definição da primeira lei da termodinâmica. Na definição de capacidade calorífica a volume constante, você tem que ΔU é igual a CV ΔT. Considerei o número de mols ali, porque ele queria a energia em termos de kJ e não kJ por mol. Isso daí ficou, né, implícito para você. Tem como obter o número de mols com as condições iniciais do problema. Pressão, volume, temperatura. São as variáveis que você tem na mão. Então, de uma maneira até tranquila, você achou o número de mols com informações iniciais. Eu acredito que com uma certa boa vontade, você consegue olhar para essa questão com carinho, repetir ela, escrevendo aí, e com certeza você já vai criar um mecanismo para resolver uma próxima questão parecida com essa. Pessoal, de verdade eu espero que tenha sido proveitoso acompanhar o desenvolvimento dessa questão e as linhas de raciocínio que eu apresentei aqui para vocês. Se você tiver dúvida numa próxima questão ou num outro tipo de exercício, entre em contato comigo através do Instagram ou até mesmo aqui nos comentários no YouTube e me diga qual questão que você gostaria que eu resolvesse para você. E qual o raciocínio por trás dessa questão, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Valeu!